Graça e paz. Vamos abrir a palavra na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versos 8 ao 12. Vamos ouvir a leitura da palavra de Deus. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos fraternalmente e amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações nesta noite. Estamos meditando nas cartas de Pedro. Estamos na primeira carta. Estamos fazendo leituras. Pedro fala da vida cristã e da prática da vida cristã. O que é vida cristã do ponto de vista da palavra de Deus? Vida cristã é tão somente isto: estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É a vida cristã legítima. E vida cristã verdadeira, legítima, autêntica, tem a ver com uma substituição de vida. A nossa vida pecadora pela vida santa e justa de Cristo. A vida pecadora foi morta com Cristo na cruz e no seu lugar entrou a vida de Cristo pela nossa ressurreição juntamente com Ele. O próprio Cristo vive em nós a sua vida. O projeto de Deus é nos substituir por Cristo no nosso interior e nos encher de tudo que Ele é. Vida cristã é isto. Deus finalizou a nossa vida pecadora na cruz com Cristo para nos levar à seguinte condição: não mais eu, mas Cristo em mim. Não sou mais eu quem vive. Eu não vivo mais. É Cristo que vive em mim. E eu falei hoje de manhã, estou falando muito, batendo nesse ponto. Cristo vive em mim. Que impacto quando você diz Cristo vive em mim. O mundo olha para você. O mundo olha para você. As pessoas vão olhar para você até com espanto,
Porque só de dizer Cristo vive em mim já é um impacto. Imagine você se Cristo realmente vive em você, se Ele está realmente vivendo. Cristo. Isto é a vida cristã. Basta crer na palavra de Deus, que afirma a minha morte e ressurreição em Cristo, e eu terei o Filho de Deus revelado e vivendo no meu interior. Bom, tendo em mente este conceito de vida cristã, vamos prosseguir nas leituras. O versículo 8 diz assim: finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. A versão que foi lida para nós tem uma pequena diferença, mas é muito boa também. Por isso nós vamos usar tanto a que eu li como a que ele leu. O apóstolo Pedro começa dizendo finalmente, finalmente. Mas ele não está terminando, acabando, encerrando a sua carta aqui. Esse finalmente está ligado às exortações que ele começou fazendo no capítulo 2, versículo 11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Essas exortações que ele começa a fazer a partir desse versículo estão voltadas para o relacionamento dos cristãos em vários aspectos da vida cristã. Nós nascemos de novo, pertencemos a Cristo, pertencemos ao reino de Deus, mas ainda estamos no mundo. Por isso, ele nos exorta acerca do nosso proceder, do nosso comportamento, do nosso agir, da nossa prática neste mundo. Então Pedro exortou o povo de Deus acerca da relação com o governo, relações trabalhistas entre empregado e patrão, naquele tempo servo e senhor, e também sobre o relacionamento entre marido e mulher, esposo e esposa, que foi o assunto que nós comentamos domingo passado. Agora Pedro diz: finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. A palavra de Deus diz que tudo o que foi escrito para o nosso ensino. Romanos capítulo 15, verso 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. É isso aí.
A finalidade do ensino, da exortação, a demonstração, tem uma finalidade. Primeiro, é nos fazer olhar para Cristo, e Cristo somente, e depender dele totalmente. É uma dependência sem reservas. Depender de Jesus totalmente. Totalmente. Depender da sua suficiência. Nós não temos condições nenhuma. Eu não tenho. Mas Cristo tem. Ele tem toda a condição. E a condição de Cristo é a minha condição, porque Ele está em mim vivendo. Segundo, é para que Cristo receba toda a honra e seja exaltado e louvado em mim, em cada um de nós. A pessoa de Cristo em nós, e nós crescendo no conhecimento da sua pessoa, que está em nós, está revelado em nós, porque Ele foi revelado em nós, mas Ele continua se revelando, porque Cristo é inesgotável, é infinito e é eterno. Então Ele sempre e sempre e sempre se revela para que nós o conheçamos. A vida cristã, irmãos, é não mais eu, mas Cristo em mim. E eu conhecendo Ele, conhecendo o Senhor, em uma intimidade, em uma comunhão, crescendo, crescendo, crescendo. Nós temos que crescer no quê? Nós temos que crescer em Cristo, na pessoa de Cristo. Crescendo no conhecimento da pessoa de Cristo, nós estamos também crescendo em amor, em perdão, santidade, pureza, enfim, crescendo em tudo que Ele é. Você cresce na pessoa de Cristo. É Ele que você tem que conhecer. Ele disse assim, ó, aprendei de mim. Ele não disse aprendei comigo. Ele disse aprendei de mim. Sabe por quê? Porque Ele é a matéria de estudo. Ele é a área de conhecimento. E ao mesmo tempo Ele é o ensinador. Ele é o mestre. Então, Cristo me basta. Ele me basta. Ele me basta porque Ele é o meu tudo. Eu não preciso de algo mais na vida espiritual, além de Cristo. Cristo está revelado em nós e continua se revelando. Sem a revelação do Senhor Jesus Cristo em nós, no nosso coração, escute bem o que eu vou dizer. Sem a revelação de Cristo em você, em mim, no nosso coração, o ensino, exortação, a admoestação das Escrituras não serve para nada. Você está perdendo o tempo. Não serve para nada, senão para fanatizar a pessoa, igrejificar a pessoa. Só serve para cristianizar a pessoa, hipocrificar a pessoa. Para isso que serve o ensino, a exortação, a demonstração, sem a revelação de Cristo, porque tudo passa por Ele. Se Cristo não for a nossa realidade interior, é isso que vai acontecer conosco. Não tenho dúvida nenhuma. Então Pedro diz, finalmente, indicando que o apóstolo está terminando
as exortações sobre os relacionamentos, a vida cristã prática neste mundo. Finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, sede todos de igual ânimo, sede todos de uma mesma alma. O que significa isto? Significa que nada de ringue. Você sabe o que é ringue, né? Lugar de pancada, pancadaria. Nada disso entre os cristãos verdadeiros. Nada de concorrência. Nada de competição. Porque ele disse: sede todos de um mesmo sentimento, de igual ânimo, de uma mesma alma. Irmãos, nós não somos uma torcida organizada que tem um time e torce para o seu time e torce para o outro perder. A igreja não é torcida organizada. A igreja não é isso. Cristo é a cabeça da igreja. Estamos sob o comando de Cristo, a liderança de Cristo, a administração de Cristo, sob os cuidados de Cristo, para que todos sejam de igual sentimento, de igual ânimo e de uma mesma alma, de uma mesma disposição. Compadecidos. O que é compadecer? Compadecer é sentir a dor do outro. Eu gosto deste texto de Hebreus 13, verso 3, porque aqui diz muito bem o que é compadecer. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Tinha muita gente cristã presa por causa de Cristo, na cadeia. Tinha gente sofrendo, gente sendo maltratada. E então o escritor aos Hebreus diz: lembre-se dos presos, como se vocês estivessem na cadeia com eles. Se você não vestir a pele do outro, você não vai se compadecer. Lembre-se dos que sofrem, como se vocês estivessem sofrendo com eles. Lembre-se dos maltratados, como se fossem vocês mesmos maltratados com eles. Coloque-se no lugar do outro. Coloque-se no lugar do outro. Alguém disse assim, foi hoje: eu não preciso de aposentadoria. Salário mínimo para mim é para cachaça. É só para comprar pinga. Para mim não vale nada. Sabe por que ele falou assim? Porque ele não está no lugar dos outros, aqueles que o salário mínimo não é para cachaça, é para sobreviver. Então ele não se colocou no lugar do outro. Por isso é insensível. Por isso ele é insensível. Irmãos,
muitos vivem com menos de um salário. Muitos. 1/4 da população brasileira vive com renda mensal de um salário. É mais de 50 milhões. Mas tem gente que vive com menos de um salário. Eu pergunto, isso não comove você? Nem um pouco? Nem um pouquinho? Você já experimentou se colocar no lugar deles? Quando você se colocar na pele do sofredor, vai mudar tudo. Vai mudar a sua maneira de agir, vai mudar a sua maneira de pensar. Não estou falando política não, tá? Não estou fazendo política não, só estou mostrando o que diz a palavra. Eu acho impossível um cristão nascer de novo não se compadecer. E eu não estou falando nem dos irmãos da igreja, é em geral. Se você não se comove, você está pensando do mesmo jeito do cara que disse: salário mínimo é para a cachaça. Mas para muitos é para a sobrevivência. E o pior é que ainda dizem que são cristãos, que são de Deus. Quando o meu irmão sofre, eu sofro. Quando o meu irmão se alegra, eu me alegro. A dor do meu irmão é a minha dor. É assim que a palavra ensina. A necessidade do meu irmão é a minha necessidade. E quando eu penso assim, eu estou agindo com compaixão. Compaixão. Depois Pedro disse: amando os irmãos. Porque o amor vai em tudo, está sobre tudo. E eu gosto muito da expressão da versão que eu usei aqui, que diz assim: entranhavelmente misericordiosos e afáveis. O que significa entranhável? É algo entranhado, que se entranha, que penetra nas entranhas. É algo que brota das entranhas, do íntimo, do ser profundo, das profundezas do nosso ser. Entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Depois ele diz aqui, eu vou usar agora a versão dele: fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Amigo, amizade. Amizade é coisa rara. Você pode ter muitos colegas, muitos conhecidos, mas amigos, amigo é coisa rara. E joia rara também. Se você tem um, cuide bem. Porque não é fácil. Não é fácil a amizade verdadeira. Fraternalmente amigos, humildes. O que é humildade? Humildade não é pobreza, não. Tem muito pobre, metido a besta, orgulhoso, arrogante, presunçoso. Humildade também não é rebaixamento, inferioridade.
Não é isso. Também não é humilhação. Também não é levar desaforo para casa. Não é não. Tem gente que diz assim, eu não levo desaforo para casa. E tem gente que leva desaforo para casa, mas humildade não se resume nisso. Humildade não é aparência, humildade não é supressão da personalidade. Fica encolhido, coitadinho, vítima, não reage. Sou humilde. Humilde de quê? Humildade é o reconhecimento que não somos nada. É sair do patamar da importância no coração para o lugar onde somos reduzidos a zero, a nada. E este lugar é a cruz do Calvário. Na cruz de Cristo, nós fomos esvaziados. Quando nós morremos com Cristo, nós fomos esvaziados da nossa vida, esvaziado de tudo. Depois ganhamos a vida de Cristo. Então, irmãos, humildade é depender totalmente da suficiência de Cristo, da soberania de Cristo. Sem a cruz operando em nós, não existe humildade verdadeira. Sem a cruz operando em mim, não existe humildade verdadeira, humildade de coração. E sem humildade de coração, tudo é falso. Tudo. Se você não tem humildade de coração, tudo mais é falso. Qual é a diferença do humilde para o não humilde? Qual a diferença? É a mesma diferença que tem entre o minhocuçu e a serpente. Vocês sabem o que é minhocuçu, né? Minhoca, minhocão. Se usa muito para pescar. Você pega uma varinha e cutuca o minhocuçu. Você cutuca ele e ele encolhe. Ele encolhe. Ele não quer briga. Ele não é violento. Ele não é agressivo. Ele não vai no gogó. Não perde a calma. Ele encolhe. Como que dizendo assim, eu não quero briga. Mexe com a serpente. Cutuca ela com uma vara. Mexe. Tem cobra que é tão nervosa que quando você mexe com ela, ela corre atrás de você. Ela avança em você. Ela pula em você. Ela dá o bote. Tem delas que jogam o veneno de longe. Hoje apareceu uma cobra cega pequena lá em casa. Deve ter saído da terra, porque não tem como entrar lá. E cobrinha cega. Então a Edna ficou com medo e eu fui com o Eduardo, porque a minha intenção era pegar ela com jeito, colocar dentro de um saquinho e jogar ela em outro lugar, não perto das casas, mas talvez aí fosse com o kart e jogasse ela fora. Não queria matar ela. Mas não teve jeito, irmãos. Uma cobrinha cega.
Quando eu, com o cabo da vassoura, só mexi nela, irmãos, essa cobra ficou brava. Ela pulava, abria a boca para mim, que é bem pequenininha, mas abria a boca. O Eduardo ficou com medo e eu mexia com ela só para ver. Irmãos, teve uma hora que ela deu um pulo, que o pulo que ela deu para cima foi a metade do corpo dela, do comprimento. E parecia que ela queria vir mesmo em cima de mim. Parecia que ela queria dar o bote, queria vir para cima de mim. De repente, ela se enrolou, como o piolho de cobra faz. Ela se enrolou e ficou quietinha, sem se mexer, fingindo de morta. O Eduardo até disse, ela está querendo nos enganar, mas ela não morreu, mas ela estava quietinha, não se mexia. Eu ainda falei para o Eduardo, isso é muito parecido com igreja. Igreja tem gente assim. Ele, como, pai? Tem gente que finge-se de morta, mas ainda não experimentou a morte com Cristo. Diz todo dia que está crucificada com Cristo. Tem pessoa que diz, não, eu morri com Cristo, né? Estou crucificada com Cristo, mas quando chega a dificuldade, chega uma tribulação, chega alguém torrando a paciência, você procura a morte e não acha, sumiu. Você fica igual a cobra. Eu falei, veja, toquei nela, quando toquei, outro piseiro começou a pular. Eu falei, só tem um jeito. Aí fui com o cabo da vassoura em cima da cabeça e pá, matei ela. O que tem que acontecer com as pessoas também é assim, tem que morrer. A velha natureza tem que ser esmagada e removida de nós. Então, essa é a diferença do humilde para o não humilde. Depois a palavra diz, voltando para Pedro 3, no verso 9, diz assim, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Bendizendo. Que coisa linda, irmãos. Bendizendo. Aqui está a linguagem do regenerado. Mesmo quando tudo está dando errado, quando tudo está indo contra a gente, aqui diz, bendizendo. Bendizendo é a linguagem do regenerado. É a linguagem do liberto que vive pela suficiência de Cristo. Pedro diz, bendizendo. Linguagem de gratidão e louvor. Lembre-se que Pedro e os demais irmãos estavam passando por um momento muito difícil. Nada mais e nada menos do que o imperador Nero. Um monstro, matador de cristãos. Mas depois teve outros imperadores piores do que ele. Pedro já conhecia essa linguagem, ele mesmo disse, bendito seja, no início do capítulo. Então, irmãos, gratidão no coração, louvor nos lábios. Depois,
no versículo 10 e 11, já chegando para o final, diz assim: pois quem quer amar a vida e viver dias felizes, refreia a língua do mal e evite os seus lábios. Deixa eu ler de novo. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal e evite que os seus lábios falem enganosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Pedro fala de dias felizes. Dias felizes. Dias felizes, irmãos, não significa ausência de dificuldade, sofrimento e tribulação. Nada disso. Não tem nada a ver com isso. Porque se tivesse, então nós não seríamos felizes jamais. Como eu posso ter dias felizes? Agora vocês vão prestar atenção. Você quer ter dias felizes. O Senhor não está prometendo livrar você das tribulações, não. Ele está falando de felicidade do coração. Como eu posso ter dias felizes? 4 coisas, rapidamente. Primeiro, a primeira coisa é instalar um freio na língua. Tá? Não foi isso que falou, Emerson? Eu só estou dizendo o que Pedro falou. Quando a pessoa não tem trancar na língua, dificilmente vai ter condições de viver adequadamente. Mas eu falo o que eu quero. Muito bem. Eu não tenho papas na língua, mas deveria ter freio. Se você é assim, não acredito que os irmãos sejam, lamentavelmente, você irá escorregar na ponta da sua língua. Os escorregões da ponta da língua são mais sérios do que os escorregões dos pés. A língua tem sido causa de destruição de muitas vidas, de muitas famílias. É imprescindível saber falar, saber ouvir e saber silenciar também, quando for preciso, quando Deus revelar. Devemos falar para edificar as pessoas. Às vezes aquilo que eu falo do Evangelho causa indignação. A pessoa sai dizendo que eu sou pedante, presunçoso, besta, porque ela não gostou, porque levou uma pancada, né? Mas isso também é para edificação, porque um dia essa pessoa vai cair em si. Um dia ela vai passar por alguma situação que ela vai lembrar da mensagem. Vamos usar a nossa saliva como Jesus usou a dele. Como que Jesus usou a saliva dele? Para curar. Não vamos tratar disso hoje. Tem gente que tem saliva de dragão de Komodo. Vocês já ouviram falar em dragão de Komodo? Dragão de Komodo ou crocodilo da terra. É uma espécie de lagarto grande
que vive em algumas ilhas da Indonésia. Pois bem, a baba, porque ele come coisa podre. Então a baba do dragão de Komodo é veneno puro. Veneno puro. Assisti certa vez uma filmagem onde o dragão de Komodo deu um bote e mordeu a parte traseira de um búfalo. Tudo que ele queria era morder, não queria brigar com o búfalo, porque ele sabia muito bem que a baba dele iria derrubar o búfalo. Então ele ficou na dele, passou a seguir o búfalo, o jeitão dele, seguindo o búfalo, e depois de 2, 3 dias o búfalo caiu, não aguentou mais o ferimento infeccionado com a baba dele. Quando o búfalo caiu, então ele foi e fez o banquete de dragão de Komodo. Mas tem muita gente causando males e morte com a língua. Mas graças a Deus, Jesus cuidou disso também, né? Lá na cruz, morreu a nossa maldade, morreu tudo lá, e nós ressuscitamos com uma mensagem, com uma linguagem nova, uma linguagem que semeia o Evangelho, semeia a paz verdadeira no coração das pessoas. Fomos regenerados e agora temos uma nova linguagem que não tem veneno, tem vida, tem cura. A segunda coisa, para alcançar dias felizes, diz aí que é apartar-se do mal. Como se apartar do mal? Como? Crendo na morte de Cristo e na nossa morte com Cristo. A terceira coisa é praticar o que é bom. O que é bom. Não diz aí praticar o bem. Aí diz praticar o que é bom. Não diz praticar o bem, diz praticar o que é bom. O que é bom? O que significa bom? Bem, irmãos, o que é bom só pode vir de quem é bom. E só tem um que é bom essencialmente: Deus. Só Deus é bom essencialmente e eticamente bom. Deus é o único ser bom por natureza e que age com bondade. O ser humano, embora possa praticar coisas boas em si mesmas, essas coisas não o tornam bom em si mesmo. Mateus 7,11. Veja lá o que Jesus disse. Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas ao que lhe pedirem. Está vendo? Vós que sois maus sabeis dar boas coisas, boas dádivas aos vossos filhos, mas continua mal, porque só Deus é bom essencialmente.
Cristo fez entrar nele na cruz. Na cruz ele fez entrar nele toda a nossa maldade e morreu com toda a nossa maldade, e na ressurreição, preste bem atenção, ele se tornou a nossa vida para que nós pudéssemos experimentar a bondade dele, ter a bondade dele em nós mesmos, e com a bondade dele nós possamos fazer o que é bom entre nós. Então, irmãos, a nossa bondade é a bondade de Cristo. A bondade que eu tenho é a bondade de Cristo. Ele vive em mim, é a bondade dele. A quarta coisa aí diz que é para buscar a paz. Evidentemente que não está falando daquela paz que Cristo é no seu coração, Agora, toda a paz da nova criatura procede de Cristo, da justiça de Deus que nos crucificou com Cristo e da presença viva do Senhor no nosso coração, porque Ele é a paz. Essa aqui fala de buscar a paz. Parece que está falando do nosso relacionamento uns com os outros. Então, o que significa nesse sentido buscar a paz? Significa o seguinte: não seja pé de briga, não seja encrenqueiro. Romanos 12, verso 18. Se possível, quanto a depender de vós, tende paz com todos os homens. Vejam bem, irmãos, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Veja bem, se possível, porque tem gente que é impossível. Você faz de tudo para ter uma amizade, ter paz com ela, mas não dá. Do lado dela não dá. Então não tem jeito. Então larga para lá. Aqui diz, se possível, quanto depender de você. Agora, se não depende do outro, o outro não quer, então não tem jeito. Agora, no que depender de mim, vamos tentar ter paz com todos os homens. Só que não depende só de mim. Finalmente, o versículo 12, vamos parar aqui. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos aos seus pedidos, orações, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Veja bem, porque os olhos do Senhor repousam sobre o justo, sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas orações, seus pedidos, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Veja bem, irmão, aqui diz que a atenção do Senhor está sobre os seus. Se você é um regenerado que Deus salvou, fique sabendo que Deus está com atenção em cima de você. Ele está olhando, cuidando o tempo todo. Ele está com o olho em cima de você. Só que Deus vê tudo. Deus vê tudo. No Brasil se tornou comum, no Brasil se tornou popular uma coisa chamada CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito.
criada e instalada pelo poder legislativo. A CPI não consegue ver tudo. Outras coisas ela vê e faz que não vê. Mas Deus vê tudo, tudo, e irá julgar quando Ele entrar em julgamento com o mundo. Às vezes parece que Deus está sensível, mas não está. Os seus olhos estão ativos e os seus ouvidos abertos. E quando Ele entrar em juízo com o mundo, em julgamento com o mundo, então Ele vai julgar. E aí a coisa, como diz, vai ser feia. É como diz o Tião Carreiro: a coisa está feia, a coisa está preta. Quem não é filho de Deus está na mão do capeta. Então tem que nascer de novo.